Temi tolingi tolobela na tongo O lelo. tema que nós queremos Ezolobela biso compartilhar la base. é a base. Alléluia. Glória a Deus. Temi tolingi to partager lelo. O tema que nós queremos Ezolobela biso partilhar la base. é a base. Bien aimé, pour te comprendre malamu, Para nós entendermos, esengeli to limbola to yeba ete base ezanini. devemos interpretar e saber o que é a Malobi base. ete base ezo representer Base tá origine ya representar- eloko. É uma origem de uma coisa. Alléluia. Glória a Deus. Base ezo representer origine Base representa auto fonte ya eloko moko uma fonte songolo. de uma coisa. Bien aimé, ezala mutu, É mesmo pessoa. ezala eloko to mona na vie. É a coisa que nós Eza estamos na em vida. base nango esika ebotameli. Tem a sua base onde nasceu. Alors, tant tozolobela eloko etali base, Quando estamos a falar de uma coisa que é chamada ezotalisa base, biso bouti ya quelque chose. está nos apresentar que algo que Belingo vem lobete daí. mutu nyonso po akoma na top. Toda pessoa para chegar a um nível, Eloko nyonso po ekoma likolo. toda coisa para chegar mais Ezosenga alto, ezala na base é nango. preciso para ter uma base. Alléluia. Glória a Deus. Soko moni mutu, Se você vê a pessoa, mutu aza na base oyo tozobenga baparent. a pessoa tem base que são os Toza na parentes. papa pe mama. Temos mãe e o pai. Alors, tango mutu aza na base, Quando uma pessoa tem a base, elingo loba ete donc awuti na libuma mama, saiu na ventre de uma mãe abotami, e foi nascido, sima na yango akokoma mukolo. depois vai ser um mais velho, um Alors, adulto. base ya mutu, A base de uma yango pessoa tozoloba ebandeli. é que nós estamos a falar o início. Alléluia. Glória a Deus. Bien aimé, po okoma esika okomi Bem lelo, amado, para você chegar onde você chegou, esengaki ozala na base. é preciso você ter uma base. Po okoma esika ozolinga okoma, Para chegar até onde você quer esengeli chegar, ozala na base. é preciso você ter uma base. Ezala eloko tobenga commerce, É o comércio, ministère, ministério, musala, um trabalho, libala, um lar. nyonso esengeli ezala na Tudo base. deve ter uma base. Parce que base, Base yango eza kopesa yo forme. é que tá te dá forma. Alléluia. Glória a Deus. Omoni mutu soka lingo tonga ndako, Uma pessoa se quer construir a casa, esengi abanda na eloko tobenga fondation. ele deve começar primeiro fazendo Fondation um alicerce. eza eloko tobenga lokola ebandeli. O alicerce é como uma coisa, início Donc, de uma e coisa. fondation yango ekotalisa stature ya ndako. É uma estática de uma casa. Na nzela ya fondation, É no caminho desse tokoyeba alicerce. ndako ekozala na combien de chambre, Daí nós vamos saber. Casa donc vai ter quantos division quartos. ya ndako nyonso É uma divisão de tokoyeba casa. yango na nzela ya fondation. E nós vamos saber no começo. Alors, e bien fazer aimé dans le Seigneur, Bem amado ao tango Senhor. tozolobela base na kati ya Quando spiritualité, estamos a falar de base dentro de uma donc espiritualidade, mwana nyonso aza na kombo azobengama mwana na nzambe, é todo filho que está sendo chamado filho de Deus. aza na base Tem a base esika ye awuti onde dele ele veio. oyo eza na nzela ya famille. Esse que veio no caminho de uma nde família. lingo loba ete mutu oyo mpo akola akoma na top, Essa pessoa para chegar, para crescer e chegar até ezosenga um nível, base esika ye awuti deve ter uma base de onde ele veio. ezala base moko malamu. Deve ter uma base muito boa. Yango batalisi biso na livre ya É Ezekiel. por isso que nos mostrar no livro de Ezequiel. Ezekiel azoloba na peuple ya Ele Israel, estava falando no povo de Israel. azotalisa bango base na bango ya Ele estava a naissance. demonstrar a sua base de nascença. Alobi na bango ete na mbotama na bino Quando foram nascidos, bakata bino mutolo te, não cortaram o umbi umbigo, basokola yango te, não lavaram, mpe batya yango mungwa te. não colocaram sal. Tozotala oyo eloko tobenga mutolo. Esse que nós estamos a chamar o umbigo. Mutolo eza base ya mwana oyo aza na ventre ya O mama. umbigo é uma base de uma bebê que está dentro Donc do ventre bebe da mpo mamãe. alia na kati ya libuma ya mama Bebê para se alimentar na barriga da mãe. adepandraka ya mutolo. E depende do umbigo. Aleluya. Donc kokola auto desenvolvement ya mwana na kati ya libuma ya mama Desenvolvimento dessa criança no ventre do mamãe, adepandraka ya eloko oyo tobenga mutolo. ele depende do umbigo. Alors après savoir ya mbotama ya mwana, Depois de ser nascido da soki bebê, nabosani te 2 jours bien 3 jours, se eu não estou em erro, 2 ou 3 dias, mutolo ekatanaka. esse umbigo deve... Sima nango komona bamama
Depois as bachaka mamães esika na mungwa colocam sal, mafuta mbila. óleo de palma, Haleluya. glória a Deus, Po ete epola te para não pe apodrecer esala mabe te na mwana. e não fazer também mal ao bebê. Alors na kati ya spiritualité Dentro de uma vie ya espiritualidade, mwana na mutu a vida de homem, eza na bato ebele mutolo nanu ekatama tem te. muita gente que ainda não cortaram o umbigo. Haleluya. Glória a Deus. Mutolo eza kanali ya dépendance O umbigo é canal de e ya mama dependência da mãe pe mwana. e o filho. Sima ya kobotama ya mwana Depois de ser nato mutolo o wana bebê, ekatamaka. esse umbigo tem que se cortar. Pourquoi esengeli ekatama? Por que deve se cortar? Parce que desenvolvimento ya mwana Desenvolvimento da criança ekodependre lisusu mingi te ya mama, não vai se depender mais da mãe, ekodependre vai sikoyo depender ya agora ambiente esika mwana aza. do ambiente onde a Esika na criança tozoza está. bafatori ya Aí climat, agora nós vamos ter fatores de mai ya kosokola, a água de banhar, mabele ya komela, o céu que vai se mai ya komela. a água de Donc beber. akomi siko kodependre ya makambo ebele. Aí agora vai depender muitas Mais coisas. tango azalaki liye na Quando mutolo, estava ligado pelo abandaki umbigo da mãe, kodependre ya eloko nyonso oyo mama akosala nini andava a akolia. depender só na comida que a mãe andava a se alimentar. Alléluia église. Glória a Deus. Bien aimé dans le Seigneur, Bem amado Senhor, tango tozolobela mutolo na kati ya spiritualité, quando estamos a falar em bico dentro de uma espiritualidade, tolingi totalisa comment mwana na nzambe queremos demonstrar como o Filho de Deus, malgré akola, apesar que já é crescido, malgré akoma esika aza, apesar que já está no Mais- lugar que está, aza kaka mutu oyo adepandraka na oyo tobengela la base. ele está sempre uma pessoa que está dependendo numa coisa que nós estamos a chamar paz. Alléluia. Glória a Deus. Ezekiel alobi mutolo na yo bakata nanu te, O Ezequiel disse: o seu umbigo ainda não cortaram, basokola yo mpe nanu te na mai, ainda não foste lavado pela batya yo água, mpe mungwa te. ainda não colocaram sal. Ezekiel Ezequiel azotalisa Israel estava a demonstrar ao Israel, alobi na ye boye disse o seguinte: mpo ozala fort liboso ya badefi, para você estar forte perante os esengaki odependre lisusu na yo moko te, você não pode mais depender em si próprio. me odependre epai ya nani? Epai na nzambe. Deves depender a Deus. Parce que lelo Porque hoje eza na bato ebele há muita gente bazodependre nani estão a depender Na ainda famille, na família, na oyo bango baza na yango. esse que eles têm. Aleluya. Glória a Deus. Ozomona moto abala Estás a ver uma pessoa que já manteve, me mpo alia mas para comer, adependaka baboti na ye. depende ainda dos seus pais. Amen. Ozomona mutu azwa mosala, A pessoa trabalha, azwaka salaire, ele tem um salário, me vantage ya nyonso wana toda essa ye vantagem, amonaka yango te, ele não vê, parce que avivraka nanu porque vive de ainda accordo ya loi ya famille. acordo de lei da Donc aza família. mutu moko azaka mutolo spirituellement Espiritualmente o seu nanu umbigo ekatama te, ainda não foi donc cortado. akoki kovoyager Ele pode viajar, mais akoki kokende pays mosusu, ele pode ir num Vie outro na ye, país, a sua vida, desenvolvement na ye desenvolvimento, nyonso edependaka nanu ya loi ya famille. tudo depende ainda sobre os leis da Akoki família. kokota na ndako ya libala Pode entrar numa mais casa adependaka online. nanu na loi ya famille. Ele ainda depende dos Donc leis na da kati ya família. spiritualité, Dentro da espiritualidade, Ezekiel alobi na ye Ezequiel disse: ete mutolo na o yo seu umbigo nanu ekatama ainda te. não foi cortado. Alléluia. Donc mutolo yango eza base ya bebe. O umbigo é uma base de uma bebê. Amen église. Glória a Deus. Eza na bato ebele lelo Há muita gente donc hoje, todependaka nanu ya mutolo. você ainda depende do seu umbigo. Mpo nalia na odependre na communication na nga na mama. Para mim, comer deve depender da Mpo na travailler comunicação da mãe. nazodependre na communication na nga bebe na mama. Trabalhar, estou a comunicar ainda com... Or que bien aimé dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor. Bible elobi na nga boye. A Bíblia me diz, Mutu oyo aza connecté na Nzambe, essa pessoa que está conectada com mutu Deus, oyo akomaka dépendance ya Nzambe. essa pessoa depende a Deus. Alléluia. Soko omoni mokili lelo ezo enseigne biso. Se hoje o mundo está nos ensinar, Moko mosu nake na banque, outro dia eu fui ao bazotuna ngai. me Est-ce perguntaram, que dépendance na yo eza wapi? qual é a sua dependência? Alléluia. Siko esalinga mwa kete mobo. Me fez uma Ngabi, confusãozinha. dépendance na nga na ndenge nini? Como
que é a minha alobi dependência. banke oyo esika ofongolela compte no eza Aonde você wapi. foste abrir a sua conta? qual é Donc o bango banco? mpe bazodépendre esika eza ke yo oza dépendre. Eles também Alléluia. estão a depender onde você Na kati ya está a spiritualité, depender. si Dentro lelo da makambo mpe eza espiritualidade, nani. essas coisas ainda existem. Amen, église. Moto asambelaka A pessoa ora, me adépenda nano ya lo ya famille. mas depende ainda nos leis da Aza na família. ndako ya libala Vive na me casa do adépenda nano ya marido, lo ya famille. depende ainda Parce nos leis que da famille família. na famille Porque a cada eza família na loi. tem os seus leis. Eza na bafamille mosusu Há outras famílias, basi bokoki kobala ou as mulheres podem manter, me esika bokende na libala na bino mas onde vocês vão ir? moye bosala makambo alunga. Não tem como vocês fazer grandes Mosusu coisas. bokoki kozwa mabala Outros também podem ter lar. ya kitoko É lar ya mesmo mbongo de ya dinheiro, kolia kitoko comer me bem, moye bozwa bana. mas não tem como vocês ter filho. Alléluia. Eza loi oyo eza kokonza famille. É uma lei que está dirigida Donc à loi oyo família. mutu akoki kolongola yango te. Essa lei a pessoa não pode Yango tirar. moni eza na bato ebele É por isso que há muita gente bazodépendre nanu mpe na loi oyo. estão a depender ainda desse Siko nini ye kosalema O que aconteceu? na livre ya des rois É no segundo rei, chapitre 2 2, verset 19. a 19, Élisée azokota na mboka ya Jericho. Eliseu estava a entrar no Jericó. Tango peuple emoni Élisée azokota na Quando o Jericho, povo viu o Eliseu a entrar, balobi na ye, disseram a balobi ele, Élisée, Eliseu, kaka ndenge ozomona da forma que estás a ver, esika mboko eza onde há essa eza terra, bien localisé, está bem mboka localizado. kitoko, É uma terra makambo ya muito bonita, kitoko, boas me coisas. problème na Mas o biso problema eza kaka mai. é Alléluia. falta de água. Mai eza contaminé, A água está contaminada mpe mabele e a terra eza é estéril. estéril. Or que ntango tozozonga Quando estamos a na voltar science, numa ciência, Alléluia, balobi ete mai a água eza base ya vivance ya mutu. é uma base de vivência Donc da pessoa. kozanga mai Falta de água, vi ekozala te na mboka. não há vida naquela Alléluia. terra. Yango ozomona bamboka ebele soki mai eza É te, por isso muitas terras quando não bato tem água, bazokufa, as pessoas bibwele morrem, bibwele até bazokufa, os animais mpe morrem. semence na mboka wana E a semente ekozala ya naquela terra malamu não te, terá parce que não mai será boa, eza te. porque há falta de Alléluia. água. Or que na kati ya Jericho, Dentro do Jericó, base ya vivance na bango a base da babandaki vivência kodépendre na oyo etali likambo ya mai. dependia Siko somente lokola da mai água. ezalaki contaminé, Como a água estava moye bamela lisusu mai não wana tinha como ezalaki eles te. beber da água. Yango peuple elobi É por isso que o povo, ndenge ozomona mboka a forma que mboka está eza nossa kitoko, terra tá muito eza bonita, bien localisé, está bem mais localizada. problème na biso Mas o nosso eza problema kaka mai. é a água. Alléluia. Cadê? Mai ezalaki bololo, A água estava amarga. mabele stérile, A terra estava estéril. epesaka mbuma te. Não dá fruto. Eza na bato ebele Há lelo muita gente aza hoje. ministre, Ele é ministro. aza na titre ya bien, Ele tem um bom me título. ministère na Mas ye o seu ministério ekoma ya bololo. é o amarga. Eza na moto aza na ndako ya A pessoa libala, vive na casa azwa do lar. libala ya bien, Tem um bom lar. avandaka na prédio, Vive num prédio. atambolaka na camion, Ele tem carros. me libala na ye Mas o seu eza lar libala ya é bololo. um Alléluia. amargo, amargura. Bien-aimé dans le Seigneur, Amado ao Senhor, ezosenga na biso é preciso nós to comprendre entender dépendance na biso aonde a nossa dependência eza wapi. está onde. Amen. Azwa libala ya bien, Ela tem um bom lar, mosala ya bien, é um bom trabalho. me singa lokola eza na Mas kingo como há um laço no pescoço, adependaka kaka só na depende base na na bango. base. Amen. Bamisusu omona base na bango eza maladi moko na kati ya Outras famille. pessoas, você vai ver a base deles é uma doença na família. O comprendre que bango nyonso bakufa kaka le même maladi. E você vai entender que todos só moram na mesma doença. Donc soko omoni akomi kaka na maladi wana, Se você vê que já tem essa doença, libote comprendre que biso a nyonso tokufa kaka família na já maladi entendeu oyo que essa doença que anda nos matar. esili. Acabou. Alléluia. Donc likambo etali base Essa coisa que está chamando-se base eza stratégie oto eza nyonso na kati ya vie ya moto. é tudo na vida de uma pessoa. Sikoyo na otalisa biso eloko Eu moko vou demonstrar uma o coisa. comprendre Vais entender. moto nyonso Toda pessoa ayebi eloko oyo. sabe dessa coisa. Alléluia. Glória a Deus. Omoni fondation ya ndako Tá vendo o alicerce de casa? yango esimbi bamire nyonso. É que pegou esse todas as paredes. Amen, église.
Donc lingolo bete soki fondation Se essa alicerce ekwei cair, ndako pe ekwei. também a casa cai. Alleluia. Sikoyo na hotel sabiso réalité mosusu. Eu vou mostrar outra Oyo eza realidade. mpe ke maçon mpe akoki E kocontrarier também yango os te. pedreiros também não podem contrariar. Omoni fondation Talvez isso eza malamu. é muito bom. Mais nsima bamire akotelema Depois das paredes, mire dependa susu ya fondation te. também a parede já não depende mais do alicerce. Alleluia. Mestre edependaka sikoyo ya nini? Depende agora de quê? Pilar. Pilares. Amen église. Glória a Deus. Ndako ekoki kotelema à travers ya fondation. A casa pode levantar. Mais nsima bamire akotelema Depois das edependaka paredes, lisusu ya fondation te. depende Mais ekoma das kodependre ya nini? Ya depende agora pilar. dos pilares. Parce que omoni mire Casa vê a parede. soki otongami ezangi pilar Se não tem okokomprendre ke un jour você vai bamire entender que ekokweya mais fondation esali nini etikali elingi oloba mutu akoki kobotama na famille a pessoa pode nascer mais numa ntango andimi família. jésus Quando crê em lokola mokonzi Jesus, mpe sauver como rei e o moto Salvador, oyo essa adepandaka pessoa lisusu ya famille já te não depende mais mais da akoma sua kodependre ya família. Agora jésus depende a parce que Jesus. bible elobi Porque a Bíblia moto narra, asimami epai ya essa pessoa jésus que foi pegar eza em na Jesus, moto te abotolaka não ye pensa que pode yango vir bien aimé dans le receber. seigneur Amado ao Senhor, vi na yo lelo a sua soki vida hoje, esimami na nzambe se pegar a ata Jesus, kondanasa libota pode ter ata condenação da probleme na família, famille problemas eza na da moto sua te família, akosimba yo não tem parce porque que pode vi na te yo tocar, porque a sua esimbami na vida nzambe tá ya pegada lola no alleluya nosso Deus do céu. bien aimé dans le seigneur Amado ao Senhor, lelo eza na bato esengeli ocontrariare famille hoje a gente deve encontrar oui famille koki kozala na A loi família pode ter oui lei. tokodependre na maloba ya Nós vamos famille depender da mais palavra. jésus ya nzambe Mas Jesus, nakodependre susu ya libota eu te não vou depender nakodependre mais susu da ya loi ya família. libota te Já não vou mais depender nakodependre mais de lei, ya vou maloba ya depender nzambe da palavra yango de moni Deus. elize É por isso Eliseu, ntango ayoki quando ele alobi ouviu, ete mai eza ele contamine disse que a água está mai eza contaminada, bololo a água está amarga. mabele eza sterile Essa terra Elisa está alobi estéril. Eliseu disse, boyela ngai mungwa traga-me o sal. boyela nga mungwa Traga-me o or que sal. bible elobi A Bíblia diz, na livre ya Matthieu no Mateus chapitre 5 verset 5, 13 13, alobi ele disse, bino vocês boza mungwa vocês são sal. alobi te ke boza bariche na Ele kati ya não disse que mokili são ricos me no alobi mundo. Ele disse, bino vocês boza mungwa são sal na kati ya mokili dentro desse mundo. mosala ya mungu eza O que é nini que é o trabalho do eza sal? kopesa gu É dar na gosto biloko na comida. halleluya Glória a Deus. mwana petro davida lelo Filho de Pedro da vida esengeli hoje. opesa gu Você deve na dar kati ya gosto libota dentro da sua esika makambo ya família. libota na bino Onde esimbaka as te coisas da sua me família yo não lokola dão oza certo. mungwa Como você está, esengeli você makambo precisa. esimba As coisas mosala devem ya dar mungu certo. eza nini O que é o trabalho do sal? ekausaka pota Ele seca a ferida. epolisaka pota Não te faz apodrecer alleluya a ferida. ata makambo ya libota na bino As coisas da sua ebandaki família kopola estavam ebandaki apodrecendo. kosimba te Não estava me yo certo. lokola oza Mas como mungwa você é o sal, ane 2026 esse ano de 2026, esengeli okota é preciso você po entrar okolongola pra poso você tirar makambo epola essas na coisas kati ya libota na podres bino da sua alleluya família. Glória a Deus. mosala ya mungu eza É o wana trabalho do donc soki sal. akoti na libala esika makambo ane Quando kosimba te entra no lar que não lokola estava ye certo, apolisaka te como não faça ye akotaka po apesa apodrecer, gu ele entra para dar o gosto. alleluya Glória a Deus. apôtre paul alobi na romain 11 Apóstolo Paulo disse, Romano 11, verset 16 16, alobi disse, soki base se a base eza malamu está boa, seke mbuma na yango também o mpe fruto também, ekozala malamu também vai ser bom. alleluya Glória a Deus. ko moto adepandaka epai ya nzambe A pessoa que depende de esika Jesus, moko te sake nzambe afalia ele não tem nenhum sítio lo que elingi Deus olobi ete falha. ngai Eu naza produit ya sou nzambe produto de Deus. alleluya Glória a Deus. naza fruit ya nzambe Eu sou fruto de donc Deus. lokola nzambe aza base Como ele lo é elingi a olobi base, ete ngai mpe lokola fruit na eu ye também como seu fruto, naza malamu também estou bem. amen église Glória a Deus. elisa alobi ete boyelanga mungwa Eliseu disse, traga-me o sal. elisa azwi mungwa Eliseu pegou o sal, akei foi. akei Ele foi. bato babi ome mai yango yango kasi A água é essa. tya Coloca. elisa alobi non Ele disse, não, fe tozonga na base devemos voltar na base. alleluya Glória a Deus. parce que base Porque a base yango eza nyonso é tudo. amen église Glória a Deus. donc soki vi na yo Se
Se a tua vida, libala na yo, o seu lar, commerce na yo, o seu comércio, ministère na o yo, seu ministério, obebisi yango na base, se estragaste na yeba base, ete nyonso saiba que tudo ekozala ya kobeba. estará Yango estragado. bien aimé dans le Seigneur, Amado ao Senhor, bongisa base na yo, prepara bem a sua base, na libala na yo, no seu na lar, commerce na yo, no seu na bana na yo, comércio, nos seus vi filhos, na yo mobimba, a toda a sua bongisa vida. base na yo. Prepara bem a sua. Alléluia. Glória a Deus. Conseil moko entre parenthèses, Conselho, na yo muto ozaki na nobali te, você que ainda não manteve, ozolinga obala un jour, queres manter dia, bongisa base na yo lelo. prepara bem a sua Base base na yo lelo, hoje. A sua base eza de noivado hoje. na yo. Esse é o nome Donc soki noivado. obebisi kaka noivado na Se yo, você só estragasse o yeba seu ete noivado, fitir na bino pe saiba que o vosso futuro ebebi. também está estragado. Alléluia. Glória a Deus. Yango Élysée Eliseu, alobi ete tozonga na base vamos voltar na base. esika ma ebotamaka Onde sai a mpo água tokoka kobongisa. para nós podermos Biblia alobi ete ntango recuperar. atie mungwa A Bíblia diz quando colocou abondele o epai na sal, nzambe, orou a Deus, alobi ele disse, banda lelo a partir de mai hoje, oyo ekozala lisusu contamine essa água te. não será mais contaminada. Alléluia. Leçon nini toki kozwa awa? Qual é a lição que nós vamos tirar aqui? Amen église. Glória a Deus. Mungwa Sal ezotalisa biso parole. é a palavra. Amen église. Glória a Deus. Mungwa yango eyaki mpona kokata likambo ya Jeriko. O sal vinha para poder terminar com os problemas do Biblia elobi Jericó. ete liloba na Nzambe A Bíblia diz que a palavra de Deus eza solution é uma solução mpe eza mbeli e uma faca oyo ekataka. que corta. Alléluia. Glória a Deus. Yango moni Salomo É por isso que Salomão, mpo akata ajuge likambo ya basi mibale bandi kowelela para bana, julgar o assunto das duas mulheres que estavam asengaki passando nini? uma criança, Asengaki mbeli. ele pediu uma Aleluia. faca, uma espada. Mbeli c'est parole de Dieu. A palavra é a faca é a palavra de Deus. Base ya vi na yo, A base da sua vida, base ya ministère na yo, a base do seu ministério, base ya kokola na yo, a base do seu crescimento eza liloba na Nzambe. é a palavra de Deus. Amen église. Glória a Deus. Oki kosala nyonso, Podes fazer tudo, oki kozala na mbongo, podes ter dinheiro, mais mas soko oza mwasi oyo abangaka maloba na Nzambe, se é uma mulher que teme a palavra de Deus, mwasi oyo atambolaka na liloba na Nzambe, essa mulher que anda com a ministre palavra oyo de Deus, atombolaka na liloba ya Nzambe, ministro que anda com a palavra de Deus, Biblia elobi a Bíblia narra, aza lokola nzete oyo ekonami penepene ya ebale, é como uma planta que foi plantada à beira do rio, ekaukaka te não seque, mpe bakweyisaka yango. também não deixam cair. Amen église. Glória a Deus. Okoki kozala na libota, oui naza na famille, Tem sim a sua família, famille eza na loi, a família tem lei, mais mas soki naza mutu oyo natosaka maloba na Nzambe, se uma pessoa que obedece a palavra, natambolaka na kotosa Nzambe, eu ando donc a temer a naza Deus, nzete oyo loi ya famille ekotikala eu sou kokweyisa. uma árvore que a lei da família não pode deixar cair. Amen église. Na livre ya Genèse No livro de Gênesis chapitre nango 2, 2, soki nabosani te, não estou em erro, okocomprendre vais entender, Biblia elobi ete mabele a terra, ntango esalemaki quando foi criada, ezalaki na eloko te, não tinha nada. ezalaki stérile. A terra estava estéril. Alleluia. Glória a Deus. Nzambe atikaki yango lolenge wana Deus deixou assim, mpo na pamba te. não pelo livro, não. Nsima na yango soki otangi na likolo, Se você lê mais em cima, Biblia elobi ete Nzambe na makasi na ye na sua força, azwi mabele oyo ezalaki stérile, pegou essa terra oyo estéril, ezalaki ya pamba, essa terra que estava vazia, azwi yango, ele pegou, abaloli yango, ele mpe mabele yango ebotaki mbuma. e essa terra Nzambe teve fruto. alingaki atalisa bango Deus queria lhes mostrar ke mpo ete ebota mbuma para ter frutos, ebandaki kodependre na ye moko ele Nzambe. dependia dele próprio Deus. Amen église. Glória a Deus. Vi na yo edepandaka su na base ya famille na bino te. A sua vida não depende da base da sua família. Malgré boza na bino na loi na bino na famille, Apesar que vocês tenham mais vossos leis da comprendre família, que mas entende bodepandaka lisusu ya base ya famille te. que já não depende mais da base da família. Alleluia. Posa ya Nzambe A vontade de Deus eza ete biso todependre totalement a vontade de Deus é para nós depender totalmente epai na Nzambe.
a nosso Deus. Problème c'est quoi lelo? Qual é o problema hoje? Mutu azosala eloko. A pessoa está fazendo Azana algo, possibilité na ye. tem possibilidade, Azana makoki na ye. tem mesmo a sua Mais possibilidade. lokola esprit na ye Mas como o seu espírito, ezalaka kaka ya kodépendre na bato, é só de depender das pessoas, yango ozomona lelo é que estás a ver hoje, tozoloba corruption. Corruption ezokola pourquoi? está a crescer porque eloko moko eza na makanisi ya bangolin. tem uma coisa que está na mente dos angolanos. Omoni mpo ake na biro moko ake kotrate likambo na É ye. para ir no gabinete para ir tratar dos Donc seus ye assuntos. moko azomona yango koperdre temps. Ele está a ver que é perca de tempo. Donc posa na ye eza nini? A vontade dele é o quê? fulano ndenge nini? A Tala fome é salelanga eloko boye faça-me assim, nakopesa yo X. eu vou dar X. Amen église. Amém. Siko mutu wana ntango asali yango Quando essa pessoa faz, ayeli ye trouxe, lobi mpe oke kobeta yango. amanhã também vai encontrar. Nga kutu napesa ye kaka pa fulano. Eu até entreguei só no Wana mpe fulano. lisusu aye Aquele também vai asali vir, yango. vai fazer. Wana mpe susu akoya Aquele também vai akosala vir, yango. vai fazer. Mpona nini? Por Donc, quê? tomesana deja kodépendre pa Já ya mutu. estamos, já habituamos de depender das pessoas. Ah, lelo église. Yango ozomona mpe vi ya bana na nzambe ebele lelo Também a vida dos filhos de Deus hoje. tozodevelope te. Não estamos tendo desenvolvido. Na participe na concurso. Como é que eu vou participar no Donc concurso? fe todépendre kaka ya kinganda. E vamos depender sempre do fulano. Nake koluka vaga na empresa Eu boye. vou procurar uma Fe na vaga no dépendre emprego. kaka ya mutu entele Devo boye. depender Non. do fulano. Posa ya nzambe eza A boye. vontade de Deus é Todépendre totalement. vamos epai. depender totalmente a Ele. Amen église. Glória a Deus. Mutu adépendaka epai na nzambe A pessoa que depende a Deus, ayokisama asoni te. ele não sente-se envergonhado. Amen église. Tika nzambe adiana apambola yo. Deixa que Deus Diana, Yo mutu ozolanda biso na você nzela que está nos ya maloba ya acompanhando nzambe. no caminho da palavra de Deus. Amen église. Kanga miso na esika ezali yo. Fechamos os olhos. Kanga miso na yo. Fechamos os olhos. nakosepela obondela epai na nzambe. Você alegrar para você orar para Deus. Me nakosepela ozala ya kotelema. Eu quero que se coloque em pé. Nalingi obondela epai na nzambe. Quero que ore para Deus. Oloba epai na nzambe Fala a Deus. ete makila ya yesu masiya Sangue de Jesus Cristo edetache yo na base ya famille na yo. é que te nos laços familiares. Makila ya yesu masiya Que sangue de Jesus edetache yo na base ya quartier na bino. que te tira nos laços da base da Makila ya da yesu sua rua. masiya O sangue de Jesus edetache yo na base oyo ekanga vi na é yo, que te tira na base que oyo prendeu a ekanga sua libala na vida, yo, que prendeu o seu oyo lar, ekanga bana na yo. que prendeu o seu Bien-aimé, espírito. nakosepela obondela epai na Eu vou me nzambe. alegrar para orar por O Deus. se detache na base oyo É esimba para vi na você yo. sair nessa base Osalaka que nyonso pegou. me makambo esimbaka Você te. faz tudo, as coisas não dão Obundaka me certo. makambo ekendaka liboso coisas te. não vão em Ministère e avançaka O te. ministério Commerce não avança. ekendaka liboso Comércio te. não vai Libala esimbaka O lar te. não dá Bana certo. makambo esimbaka Os filhos te. e as coisas não dão Nakosepela obondela epai na yesu Eu vou masiya. me alegar para você Makila orar. oyo esopamaki na ngomba Esse ngolongota sangue derramou no ese cruz. detache yo Comece a elongola que yo te tire na base nyonso ya famille na base oyo familiar. esimbaka bana Esse que pega oyo seus esimbaka filhos. bantekelo Esse que pega oyo seus esimbaka banankasi Esse que pega oyo seus esimbaka sobrinhos. bakoko Esse que po pega ete seus baavanse te Pra não ozo avançar. se detache na Pra yango sair. ozobeta maboko aplaudir. ozobondela epai na nzambe. Pra orar. Alleluia.